Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um em mais esse dia, né? Nosso Senhor nos concedeu. Temos que ser muito grato a Ele, né? Se estamos aqui ouvindo mais uma mensagem, é porque Ele nos permitiu esse momento. Então temos que agradecer tudo, né? Tudo que o nosso Deus faz por nós, nos permite. Nós temos que ser grato a Ele, porque se Ele por um momento passasse na mente que isso não ia acontecer, não iria acontecer e pronto. Mas Ele está nos permitindo mais um dia, então temos que ser muito grato a Ele. E eu queria falar uma palavra aqui hoje, muito importante, né? Que a gente analisar o que verdadeiramente contamina o homem. Né? O que contamina. Às vezes a gente tem umas bobeiras, né, de achar que isso e aquilo contamina, é uma comida, alguma coisa assim. E não. Né? Muitas das vezes o que mais contamina o homem é o próprio coração dele. É o que sai, né, de dentro dele, dos pensamentos dele. Esses são os maiores problemas. Isso aí contamina, é o que pode fazer, né, a gente ir até para o inferno. É o que vem de dentro de nós. O que está aqui fora é questão só de você ter uma visão, né, do caminho que seguir. Se eu estiver seguindo a Cristo, né, não tem como tu ir para o inferno. Agora temos que analisar o que está dentro de nós, né, o que sai da nossa boca. Eu vou ler aqui alguns versículos para que sirva de direção, para que a gente tenha um entendimento, né? Não só do que eu estou falando, mas principal do que a Bíblia diz, que é o mais importante. Mas antes, como sempre, peço aos amados que nos ajudem, curtindo, compartilhando. Os que não são inscritos, se inscrevam. Assim ajuda com que essas mensagens cheguem mais longe. Né? Parece um ato bobo, mas isso daí ajuda demais. Eu vou estar lendo Mateus 15, vou ler do 17 ao 20, e diz assim: Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Essa palavra, né? É uma palavra que Jesus respondeu, né? Porque perguntaram a ele se não era pecado, né, os discípulos dele comerem sem lavar as mãos. E aí Jesus vai e fala isso, né? E o maior pecado não é o que você come, ainda mais por não ter lavado as mãos, né? Olha o que uma pessoa antiga pensava. Simplesmente por você não lavar a mão, você estaria pecando por não lavar a mão antes de uma refeição. Mas aí Jesus vai e fala o que mais contamina o homem, né? São coisas que procedem do coração, né? Coisas ruins que procedem do coração. Nosso coração, né, se direcionado por Deus, procede muita coisa boa, né? Adoração a Deus, coisas boas que fazemos uns aos outros, amar o nosso próximo, amar nossa família. Isso é tudo coisa que vem do coração, tudo coisa boa. Mas e agora as coisas ruins que vêm? É essas que contaminam, né? São essas que nós devemos estar atentos. E são coisas que às vezes são tão naturais no dia a dia, né? Quero até ler novamente. Olha o que fala esse 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Né? Quantas das vezes vem mau pensamento na nossa mente em relação a algumas pessoas, e a gente acha que aquilo ali não é pecado, mas é, né? Porque nós temos um Deus que lê pensamentos. Por isso, se nós temos isso em mente, temos que pedir ao nosso Deus que limpe isso, né? Que faça uma lavagem em nosso coração, porque temos que tirar esse sentimento de dentro de nós, porque isso nos contamina, né? Aí agora eu vou para outra, e diz assim: mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia, né? Então todas essas coisas ruins procedem de dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, né? Isso daí é isso que verdadeiramente contamina o homem e é o que pode fazer
com que o homem não chegue a Deus, né? Blasfêmia, prostituição, né? Adultério, pensamentos de matar os outros. Se você já pensar nisso daí, né, e começar a querer botar em prática, vai ter certeza. Nosso Deus não se agrada disso daí. E às vezes a gente pensa que matar pessoas é só você ir lá e dar um tiro nela, né? Dar um tiro, uma facada, armar uma emboscada, armar alguém para matar, mas não. Eu estava vendo que você não perdoar uma pessoa é uma fórmula de morte, né? Tanto que o nosso Deus não perdoa quem não perdoa. Então é uma forma de você estar matando alguém quando você não libera o perdão, né? Quando você fica com raiva de alguém por dentro. Não tem quando a gente diz assim, fulano para mim morreu? Então, isso daí, né, parece ser literalmente, não, a pessoa está viva, mas você botou como ela morreu. E perante os olhos do Senhor, ele entende assim mesmo, é como se você estivesse matando aquela pessoa. Né? É praticamente como se você fosse lá e tirasse a vida dela. Porque quantas pessoas aí, né, entristecidas, às vezes tiram a própria vida por causa de alguém não ter ficado com raiva dela por não ter liberado um perdão. Então nós temos que estar muito atentos sobre isso daí. O que procede do nosso coração, a raiva, o ódio, né? Nós não podemos guardar isso dentro de nós. Nós temos que liberar o perdão mesmo. Temos que pedir perdão se for preciso. Né? Quantas das vezes, às vezes você está um tempão sem falar com a pessoa e quando você vai lá e pede perdão que a pessoa chora, né, de alegria, de se reconciliar com você. Então é o que nós temos que fazer se verdadeiramente nós queremos seguir a Cristo, né, que foi preso, né, foi preso por nós, pregado naquela cruz, né, ele não merecia aquilo ali, mas ele fez para que a gente tivesse, né, uma vida liberta do pecado, para que a gente não ficasse preso a essas coisas, para que a gente verdadeiramente entendesse o que é o perdão. Porque o nosso Senhor, né, ele perdoa até aquelas pessoas que fizeram aquele mal. Né, nos seus momentos finais, ele ainda pede ao Senhor, né, que perdoem aquelas pessoas ali, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Será que se fosse um de nós iríamos perdoar? Porque como que está o nosso coração? Será que o nosso coração tem essa capacidade de perdoar, de entender o outro? Né? Entender que ele é falho, que às vezes está fazendo algo que nem ele sabe o que está fazendo? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas se nós queremos verdadeiramente, né, seguir ao nosso Senhor Jesus, nós temos que buscar nele. Né? Nós temos que usar ele como exemplo, viver a vida que Jesus viveu. Lógico que não é possível 100%, porque ele era 100% santo. Nós somos pecadores, então é problemático, mas que nós sigamos, né, o que estiver ao nosso alcance a ser feito, que é perdoar, é tirar do nosso coração sentimentos ruins, pensamentos de morte sobre a vida dos outros, né, pensamentos de adultério, prostituição, né, tudo isso é preciso ser tirado de nossas vidas para que a gente não seja contaminado pelo pecado, para que o pecado não chegue, né, em nossas vidas e acabe até nos afastando de Deus. Essa é a mensagem de hoje que eu quero deixar aqui, que nós possamos, né, estar pensando nesse versículo, o guardando e o seguindo, e assim pode ter certeza estaremos o mais próximo do nosso Senhor, sem estarmos com as nossas almas, né, contaminada por esse tipo de pecado. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão abençoada. É uma palavra que, se a gente verdadeiramente guardar em nosso coração, nós seremos diferentes, pois saberemos verdadeiramente o que contamina o homem, né? Que às vezes a gente está prestando atenção em outras coisas, estamos preocupados com várias coisas, mas não olhamos verdadeiramente para dentro de nós. E às vezes estamos todos contaminados, né, pelo pecado e achando que estamos certos. Nós, através da sua palavra, podemos nos corrigir e pedir que o Senhor ande ao nosso lado, sempre nos orientando, nos guardando, nos protegendo, puxando a nossa orelha se for preciso, para que a gente não venha cair, né, nesse tipo de pecado. São essas bênçãos que eu te peço, te agradeço desde já e lhe peço que o Senhor esteja ao lado de cada um que ouve essa mensagem, que ouve essa oração. E vai de encontro, Senhor, às necessidades deles. Eu não sei o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe.
É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe.